tarde e noite de hoje. Seja bem-vindo, Evaldo. Muito obrigado. Que a paz de Jesus seja em nossos corações. Que nós possamos aproveitar esse momento em que a gente consegue acerenar um pouco o nosso coração pelas atribulações da vida, o dia a dia da gente, corrido, sempre em busca de um equilíbrio na nossa existência. Então, quando chega ao final da tarde, nós precisamos reequilibrar a nossa mente, amainar o nosso coração, porque o Evangelho ele é proposto para os nossos corações, não é para os nossos ouvidos. Os nossos ouvidos já estão habituados a ouvir falar de Jesus. E relembrando a figura de Chico Xavier, ele chegou em certo momento, ele falou, na sua jornada, ele falou que nós tínhamos que parar de falar de Jesus. Tínhamos que parar de falar de Jesus cotidianamente. Nós temos que passar a exemplificar as palavras de Jesus. Essa é a nossa grande dificuldade. Nós que militamos dentro da bandeira do Espiritismo, a bandeira do Espiritismo não é uma bandeira que cria facção, separação. Não. A bandeira do Espiritismo vem grafada em letras douradas, porque o amor de Deus é ouro para as nossas mãos. A bandeira do Espiritismo é que fora da caridade não há salvação. Toda outra proposição é humana e é, portanto, falível. Quando nós introjectarmos em nosso coração a necessidade da prática da caridade, começaremos a entender qual foi a mensagem de Jesus. E eu queria deixar bem claro que fazer caridade não é dar aquela roupa velha que tu não quer mais, e em muitos casos que não cabe mais. Não é isso, não é esse tipo de caridade, não. Tudo bom, Lília? Saudade de você. Né? Fazer caridade não é você dar as moedas que fica ali no cinzeiro do carro, normalmente de 25 e 10 centavos. Se tiver de R$1, eu guardo para dar para os netos. Não, caridade não é isso, não. Caridade é você dar um sorriso com sinceridade para aquele que está com dificuldade de entender as amarguras da vida. Caridade é quando você não tem palavra para dar a uma mãe que viu o filho desencarnar, é você dar o abraço sincero, como a dizer, eu quero dividir com você esse momento. Porque a frase mais difícil de compreendermos, no caso de uma mãe que vê o filho ou a filha desencarnar, é falar assim, eu sei o que você está passando. Desculpe a expressão dura, mas é a maior mentira que existe. A maior mentira. Porque ninguém pode avaliar o que é uma mãe sepultar o corpo de um filho, mesmo que já tenha passado pela situação, porque cada dor tem a sua particularidade. Então, a caridade que a doutrina nos propõe é a caridade do nosso envolvimento com os ensinos do mestre a ponto de transformar a minha jornada. Não é ficar preso dentro de uma casa espírita. Desculpa, eu não gosto de falar dos nossos irmãos católicos, nem nossos irmãos protestantes, porque eu não vou lá e nem eles vêm aqui. Quando tenho que falar mal, eu falo mal do espírita, tá? Que é o meu povo, é aquele com quem eu me reúno. Não adianta vir para a casa espírita para tomar passe, água fluidificada, passar pela corrente lá embaixo, pela sala de cirurgia, pronto, já fiz a minha parte, né? Não. Essa aí é a parte mais fácil, porque não existe transformação moral. A função da doutrina é que o Sr. Allan Kardec nos apresenta a proposta que o verdadeiro espírita, Roberto, é para tu essa, para tu guardar. O verdadeiro espírita é aquele que promove a sua transformação moral. Promover é luta diária para alcançar um objetivo. Então, promove a sua transformação moral. Gustavo, essa é para você. E pelo esforço que emprega em domar as más inclinações. Para aquele que estuda a doutrina dos espíritos, baseada no Evangelho de Jesus, não dá mais para falar assim, síndrome da Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, vou voltar para um umbral assim. Porque se você não se propõe a mudar a tua conduta íntima, vai voltar
provavelmente da onde nós viemos, que são as zonas de sofrimento. Por quê? Porque a rebeldia não é retribuída com bem-aventurança. A rebeldia, ela oferece a oportunidade da reconsideração do ato pela dor. Porque a dor, dizem os espíritas para nós, no livro dos Espíritos, que a dor, ela é niveladora no plano de prova e expiação. Agora, pasmem, o sofrimento é opcional. E é opcional. Porque quando você passa por uma situação difícil na tua jornada e aquilo dói no teu íntimo, você é real essa dor. Ela não é só física, é moral também, espiritual. Quer ver? Fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já sofreu uma ingratidão? Pode levantar, ninguém está vendo vocês, não. Tem gente que levantou 2 braços. Sabe por que sofremos ingratidão? Porque somos orgulhosos. Queremos todas as atividades que fizermos em prol do outro, a gente quer recompensa, quer retorno, mesmo estudando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz aqui no capítulo 13, que não saiba a vossa mão esquerda o que deu à direita. Como é que eu vou então querer recompensa pelo bem que eu pratiquei? Senão pelo orgulho, pela minha vaidade, pela minha prepotência. Ajudei tanto Daniele, e outro dia precisava de carona, ela passou direto e nem me viu. É uma ingrata. Não, então se eu não ajudei. Eu emprestei a ela um favor e ela tem que me retribuir eternamente, tá, Dani? Não é só uma vez, não. Eternamente. Porque a concepção da ingratidão está associada ao orgulho. De achar que, pelo bem que você fez a alguém, aquela pessoa tem que ser subserviente a você pelo futuro afora. E não é essa. Imagina se Nosso Senhor Jesus Cristo falasse assim, está pedindo o quê? Saúde? Na hora de me pregar na cruz, tu soube, né? Na hora de cuspir na minha face, tu estava lá. Na hora de gritar por Barrabás, você levantou a mão. Agora eu tenho que te ajudar? E não é que o mestre ajuda? Porque ele é desprovido de totalmente do orgulho, da prepotência, da vaidade, do egoísmo. Então, a proposta nossa na Casa Espírita, evidentemente, dizer que o passe, a água fluidificada, a corrente no andar de baixo, a empadinha lá da cantina, que é gostosa pra caramba, ajuda. Por quê? Porque todo o ambiente está fluidificado pelos trabalhadores da seara de Jesus que desejam o nosso bem. Mas o melhor bem que eu tenho que praticar é dentro de mim. É olhar para dentro de mim. Então, hoje, Roberto, houve uma dificuldade, uma alteração, que hoje o estudo não vai até 19 horas, não. Vai até amanhã de manhã. Porque me deram para falar sobre o capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espíritos, do tópico 1 ao 10. Eu não tenho essa capacidade de síntese para pegar 10 tópicos do Evangelho segundo o Espiritismo e reduzir em 45 minutos. Quem quiser dormir, pode dormir, não tem problema, eu continuo falando alto, só não ronca, porque aí atrapalha. Tá? Quem precisar ir embora também pode ir, que a casa libera, mas a gente vai até amanhã de manhã, Francis. Gustavo, dá para ficar aí? Tranquilo? Beleza, até porque também sozinho tu não vai embora mesmo, né, Gustavo? Então tá certo. Não dá para você falar de bem-aventurados pobres de espírito numa sociedade ainda recheada de orgulho e vaidade. Porque quando você fala bem-aventurado é aquele que é feliz. E o conceito de felicidade dentro daquilo que Jesus nos traz é um conceito que ainda não experimentamos. Por quê? Porque estamos num plano de prova e expiação. No plano de prova e expiação, o senhor Allan Kardec coloca como um dos tópicos aqui do Evangelho de que a felicidade não é deste mundo, plagiando o que está lá em Eclesiastes, no Velho Testamento. A felicidade não é deste mundo. Por quê? O nosso conceito de felicidade está atrelada a uma saúde excelente, a filhos educados, inteligentes e casados com boas moças, que vão cuidar dele que nem a gente cuidava, ou então as filhas casarem com aqueles homens ruins que querem que elas cuidem dele como a mãe dele cuidava. O nosso sentido de felicidade está atrelado à nossa satisfação pessoal.
Então, o bem-aventurado a gente ainda não consegue perceber com exatidão. Porque aventurado ou venturoso é aquele que já está no entendimento aonde as dores da sociedade não impedem ele de praticar o bem. E quantas das vezes nós, espíritas, reunião no Cefac ou em outra casa, e está chovendo muito, fala, ninguém merece sair de casa com essa chuva. Quando chovia, que eu era criança, minha mãe falava assim, tu é feito de açúcar, por acaso? Se pegar água, desmancha, não é? Mas para ir para uma festa, que você está esperando o ano inteiro, pode chover canivete aberto que tu vai. Tá nem aí. Aí é só uma vez no ano. Então, também é assim, a busca nossa para aquilo que o Evangelho nos propõe tem que estar na mesma proporção. Eu vou chegar para cá para você não ficar com o pescoço duro. E a bichinha está assim. Tá bom? A nossa busca pelo Evangelho de Jesus tem que ser na mesma proporção que nós buscamos o ar para respirar. Na mesma proporção. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus tinha passado já o momento da multiplicação dos pães e dos peixes, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. E Jesus, após a sua prece silenciosa, ele abre os olhos e lembra que na multiplicação dos pães e peixes, diz o evangelista que tinham cerca de 10.000 pessoas. E ele multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou 10.000 pessoas. Quando ele abre os olhos, ele fala assim, onde todos? Aí André fala assim, Senhor, depois de alimentado, foram. Aí Jesus pergunta, e vocês também não vão? Pedro dá a resposta que deveria ficar gravada no nosso coração, sabe, Rodrigo? Mas gravada mesmo. E aonde, Senhor, se só tu tens palavra de vida eterna? O texto no Evangelho está palavra de vida eterna e não palavras. Porque muitas palavras a gente se perde. E o ensinamento do mestre é para analisarmos palavra por palavra. Então, a bem-aventurança é um sentimento íntimo. Você pode estar no meio de um turbilhão de dificuldades na nossa jornada física, mas se a tua consciência está em paz, você respira fundo e vai em frente. Você não vai se sentir impedido de construir o que você precisa em função das suas dificuldades momentâneas. Quando nós temos qualquer dificuldade orgânica, física, que a gente comumente chama de doença, embora Emmanuel nos afirme categoricamente que não existe doença, existe doentes. E esses doentes é aquilo que trazemos na alma. E nessa percepção do que trazemos na alma, é que Jesus fala que ele veio para os doentes, porque os sãos pertencem ao Pai. Jesus não veio para as doenças, porque na maioria das vezes, a doença que carregamos é fruto da nossa intemperança, da nossa arrogância, da nossa prepotência. Eu estou certo e não vou abaixar a minha cabeça para ninguém. Pilatos pergunta a ele, tu és rei? Aí Jesus responde para ele, se eu fosse rei, porque o meu reino não é desse mundo, mas se eu fosse rei, a minha gente impediriam de eu cair na mão dos judeus. Quem são os agentes de Jesus, senão os espíritos puros? Você consegue imaginar um espírito puro saindo numa briga corpo a corpo daquele que fala mal de Jesus? Dá para imaginar isso? Porque Jesus não precisa da defesa frágil de nós, homens. Ele não precisa. O que Jesus necessita é quando ele fala no seu evangelho de amor e luz, ele fala, se quiseres vir após mim, negue a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Ô, encrenca danada, né, Neidinha? Começar a negar a mim mesmo. O que é negar a mim mesmo? É trocar os valores que hoje eu entendo que são essenciais na minha vida. Um deles é a minha opinião. Um deles é a minha opinião. Como é que eu vou trocar a minha opinião? Uma vez um benfeitor falou uma coisa para mim, Olívia, que qualquer psicólogo vai fazer 30 anos de terapia.
tá? Ele falou assim para a gente, o benfeitor: a maior dificuldade do orgulhoso é dar razão àquele que ele não gosta. Sabe? Uma pessoa, o Alberto lá, eu não gosto do Alberto. O Alberto é muito chato. Não, isso é normal, né, Alberto? Não, o Alberto é muito arrogante, é muito prepotente. Aí o Alberto fala assim: mas Evaldo, eu estou lutando para vencer as minhas dificuldades. Eu falei: não é que o danado está certo. Sabe? Isso aí é negar a si mesmo. Não é você se encastelar na tua opinião e os outros que se virem para te aceitar do jeito que você é. Nós, já está no plano espiritual, nosso irmão, que Jesus o abençoe, não somos zagalo para dizer que vão ter que me engolir. Entende? Porque nós estamos caminhando na nossa progressão moral. Gradativa? Sim. Permanente? Nem sempre. Nem sempre. Então, quando Jesus nos propõe aqui no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, aí Jesus está trazendo uma percepção que nós não tínhamos antes. Primeiro, que a nossa análise de pobreza ainda está associada a desprovimento de conquistas materiais. Aquela pessoa que não tem aonde morar ou mora de favor, que tem uma roupa surradinha, que você já conhece ela de frente e de trás, que anda com um chinelo com um prego na ponta porque rebentou. Então, para nós, a condição de pobreza está associada ainda ao aspecto social. É social num todo, né? Num todo, porque tem muito rico aí, pobre de amargar. Pobre de amargar. Uma história que eu gosto de lembrar do nosso Chico, ele lá em Uberaba, ele atendia às vezes até 1, 2 horas da manhã, enquanto tivesse alguém querendo conversar, o Chico tinha a orelha para emprestar. Aí, 1h30 da manhã, ele acabou de atender a última pessoa, e o Eurípides, que é filho adotivo do Chico, começou a fechar o centro espírita da prece. E o Chico falou assim: fecha não, meu filho, que vai chegar um irmão. Não, Chico, não vem mais ninguém, não. A agenda sou eu que faço. Não, vai chegar um irmão lá de São Paulo, vem muito desarvorado, querendo falar comigo. Espera 10 minutinhos. Com 5 minutos, para um carro na porta, aqueles carros importados. O irmão desce de terno, de gravata, a camisa dobrada até o braço. Chico, tá aí? Tá, sim, senhor, está esperando o senhor, pode entrar. Ele nem ouviu, está esperando o senhor, saiu entrando do salão adentro, ficou lá 40 minutos falando com o Chico. 40 minutos. Ao término, ele saiu meio cabisbaixo, assim, bem diferente da forma que entrou. Aí o Chico olhou para o Eurípides e falou assim: o nosso irmão é tão pobre que só tem dinheiro. Porque a nossa concepção de felicidade está atrelada às conquistas materiais. A ter uma casa super bonita, né? De ter o melhor carro, de ter as melhores condições de sobrevivência naquela casa, um salário que você não se preocupa porque o mês não acaba antes do salário, né? Normalmente o salário acaba, o mês fica demorando uns 40 dias para terminar, né? Então, a nossa concepção de estar bem, de ser feliz, é quando estamos desprovidos de necessidades materiais, mesmo que não durmamos porque não sabemos onde estão nossos filhos. Qual mãe trocaria R$1 milhão por ver o filho adolescente dormindo 9 horas da noite dentro de casa? 9 horas da noite. E se alguém chegasse e falasse assim: eu vou te dar R$1 milhão, mas o teu filho vai para o mundo comigo. No caso a pensar, Roberto? Não, não é. Porque é um acordo que você vai aproveitar esse 1 milhão e vai ter várias existências de lágrimas para frente. E é inevitável. Então, essa condição de bem-aventurados pobres de espírito, Jesus já está fazendo uma distinção entre a pobreza que nós associamos que existe ou aquela pobreza que é da essência da alma. Jesus chega perto, um jovem chega perto do mestre e fala assim: Senhor, que devo fazer para conquistar a vida eterna? Jesus falou assim:
obedeça os mandamentos. Jesus, como excelente pedagogo, né, Francis? Jesus vai dando a resposta e nós não percebemos a inteligência do mestre. Porque o Jesus fala para o jovem, obedeça os mandamentos. Aí o jovem fala assim, quais? Aí Jesus diz, não matarás, não roubarás, não desejarás a mulher do próximo, não evocarás o nome do Senhor em vão, honrai vosso pai e vossa mãe. Aí o jovem falou assim, mas isso eu faço desde que eu cheguei à minha mocidade. Aí Jesus vai dar o toque final, né? Vai, vende tudo que tem, doa aos pobres, pois conquistarás um tesouro no céu, depois vem e me segue. Quem aqui está disposto a fazer isso hoje? Vender tudo que tem. Vai ficar só com uma calça ou só uma bermuda e só um par. Eu sempre falo isso. O dia que minha filha ver uma palestra minha, vai dar ruim. A minha filha mais velha, ela está fazendo prova para a próxima reencarnação para vir em centopeia. É que ela tem uma porção de par de sapato em casa, sandália, tem... Aí, então, só deve ser centopeia, né, Mário? Para poder usar tudo isso numa existência. Eu acho que ela está fazendo essa proposta. Mas é ficar com um par de sandália só. Vender tudo. Quem está afim? Vende, doa para o Cefac. Cefac sempre precisa, que ajuda muita gente, né? A gente sabe que não é uma proposta muito cabível para nós. Mas o interessante é que quando o jovem pergunta quais os mandamentos, Jesus fala, mas Jesus não cita o primeiro mandamento, que ele diz que é o maior mandamento. Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E ele complementa, e ao próximo como a ti mesmo. Vender tudo que tem e dar aos pobres seria uma parcela de amar o próximo. Mas ainda não compreendemos o primeiro. E Jesus não elencou para o jovem o primeiro mandamento. Por quê? Porque Jesus percebeu que ele falou que desde que chegou à juventude, hoje, quando o jovem chega a 18 anos, ele pode dizer que tem todas as experiências do mundo e vai viver sozinho? Pode? Não. A gente sabe que não. Ainda está se estruturando para uma nova existência. Hoje eu informei que a palestra acaba amanhã de manhã. Tá bom? Vai ficar só nós dois aqui, mas tudo bem, tá bom? Então, quando Jesus propõe isso ao mancebo rico, o mestre não estava propondo algo que não é possível, porque teve gente que fez isso, vendeu tudo que tinha. Francisco de Assis, Chico, psicografou oficialmente 412 obras, nunca ficou com um centavo da obra, ele deu tudo. Então, é possível. Valdo, é plausível? Vai de cada um. Então, esse pobre que Jesus fala que são bem-aventurados, o pobre de espírito, é aquele que não tem ganância. Zoio grande. Sabe? Olha o carro do Roberto. Gente, ele deve ter acertado na Mega Sena. Não, trabalhou que nem um boi, né? Para poder conseguir um carro que não é grande coisa, não, né, Roberto? O carro, né? Não, eu já vi. Não. Sabe, nós começamos a analisar a nossa situação baseada na possibilidade do outro, quando não é o correto. O que Jesus me propõe é eu analisar as minhas possibilidades de fazer o bem ao próximo. E eu quero ter possibilidade para superar o outro, para suplantar o outro, para ser mais do que o outro. E aí, evidentemente, é uma decisão minha, mas eu não vou alcançar a bendita bem-aventurança que o mestre nos propõe. Porque a bem-aventurança que Jesus propõe é você começar a trabalhar a dispensa de alguns penduricalhos que nós colocamos na nossa jornada, que é o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a prepotência. Se nós fôssemos aqui elencar a questão dos defeitos morais que nós carregamos na nossa trajetória, e vamos elencar aquele que eu vou trabalhar nessa existência para me superar. Eu sei que minha maior dificuldade nessa existência são 2 defeitos principais. Tem mais uns 450, mas esses são 2.
que é o orgulho e o egoísmo, que diz o Evangelho diz que são as maiores chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Então, eu não vou poder atacar esses dois primeiros. Por quê? Porque eu não tenho a força, a estrutura moral necessária para fazer isso. E, lógico, como eu não vou conseguir vencer, eu desanimo. Desanimando, eu continuo na mesma estaca que eu estou agora. Mas eu posso, por exemplo, dizer que eu não sou invejoso. A não ser do Carlinhos, que canta bem, do Luiz, tem inveja danada dele. Mas isso é uma inveja. Tem inveja branca? Tem. Inveja boa? Tem. Não. A gente mascara, né? Quando a gente quer dizer que não é aquela inveja perniciosa, tomara que bata com o carro. Eu não tenho. Eu não tenho, tomara que bata logo. Ah, vem o ônibus também, passe direto, porque o meu passou direto, só porque o dele vai parar. Não, isso aí é inveja da grossa, sabe? O filho de todo mundo estuda, tira nota 10. A minha, naquele desespero, sabe? Deus não é justo. Aí a gente ainda acusa o Papai do Céu de uma coisa que depende de nós, da nossa vontade. Então, a inveja, para o Evaldo, é um defeito que ele poderia começar a trabalhar nessa proposta. Então, se eu ouvi isso de um benfeitor uma vez, na casa espírita, ele falou assim, se Deus, na sua misericórdia, olha só, Marília, se Deus, na sua misericórdia, lhe dá o peixe do tamanho da sua frigideira, não reclame. Porque ele poderia dar um peixe menor que a tua frigideira, ou seja, ia ser, você ia comer, mas não ia te satisfazer. Se ele te desse um peixe maior que a tua frigideira, como você ainda é egoísta, tu não vai dividir com ninguém. O peixe vai estragar, vai cair no chão. Então, a maior facilidade que eu julgo encontrar é trabalhar a minha inveja. Então, eu vou começar a trabalhar isso. Se Deus me deu o peixe conforme a minha frigideira, ou num ditado que era mais conhecido antigamente, o frio conforme o cobertor, por que eu vou ter olho grande na coisa do outro, que eu não tenho o mesmo esforço do outro? Eu não tenho a mesma tarefa do outro. Eu não tenho o mesmo propósito do outro. São vidas diferentes, são objetivos diferentes. Muitos de nós, nessa existência, viemos com a tarefa de ser pai e mãe, e glória a Deus quando consegue. Aí eu quero ser igual Divaldo Pereira Franco, é quase igual. Divaldo Franco é Evaldo Fraco, é quase igual. É questão de mudar as letras aí desse negócio. Mas não dá para querer fazer comparações com ninguém, que aí você só vai aumentar a tua pobreza moral. E esse bem-aventurado é da pobreza que não faz falta. Aquela pobreza que não deixa você ir dormir triste, chateado, aborrecido. Essa pobreza que Jesus pede que nós tenhamos, bem-aventurados os pobres de espírito, porque a criatura tem óculos, mas não quer usar. Total. Não, conta outro. Me pergunta, eu te conto uma porção. Né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. Quem aqui quer o reino dos céus? Onde fica o reino dos céus? Joana de Ângeles nos diz que o reino do céu é um estado de consciência. Você pode estar num ambiente tumultuado, mas você está pacificado por dentro, você consegue ver o que ninguém vai ver naquele tumulto, naquela gritaria. Quando você vê, tem um familiar que encerra a jornada, desencarna, e a família não tem o preparo necessário para essa situação, fica uma coisa terrível. Se tem alguém ali que fez tudo que era possível pelo aquele familiar, ele se mantém tranquilo e vai solucionando as dificuldades que tem ao redor. Então, quando esse reino dos céus que Jesus nos promete na condição de pobre de espírito, está aqui, na forma que eu ajo com o meu semelhante, da forma como eu começo a tratar aqueles que não têm a possibilidade de entendimento que eu tenho. Se eu estudo o Evangelho de Jesus, e vou dividir uma responsabilidade com todo mundo. André Luiz fala para a gente no Sinal Verde que 5 minutos de conhecimento do Evangelho é o suficiente para mudar a nossa conduta. 5 minutos.
Eu tenho mais de 40 anos. Olha só. Então estou fazendo vantagem de lutar para mudar as minhas condutas? Nenhuma vantagem. Nenhuma. Porque não tem privilegiados na lei de Deus. A lei de Deus, ela não se coaduna com privilégio. Tem um ditado que usam, que Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos, não é? Não tem esse ditado? Não é assim, não. Não é assim, não. Porque para Deus não tem preferência. Cada um de nós temos o nosso valor para Deus. Temos as nossas condições para Jesus. Quando o mestre pergunta à mulher tida como adúltera, né? Cadê os seus acusadores? Foram-se, mestre. Eu também não te acuso. Vai e não peque mais. Olha o ensinamento de Jesus nessa frase, Roberto, Aloysio. Olha só, vai e não peque mais. Não é você ficar estagnado no erro que você cometeu, não. Não vai adiantar. Poxa, eu falei uma palavra muito agressiva para o Cristiano. Pô, ele é um parceiro, amigo meu, irmão. Pô, não merecia. Toda vez que eu passo pelo Cristiano, abaixa a cabeça. Por quê? Não, olha, Cristiano, me perdoa. Vou me esforçar para não fazer de novo. A proposta do mestre é de vai e não peque mais, é nesse sentido. Não é você ficar massificando o erro que você cometeu, porque o erro não vai se solucionar pela repetição dele. Tem uma frase, um pensamento, uma filosofia que diz que o ser humano é o único ser na criação que comete os mesmos atos esperando resultado diferente. Você vê uma trilha de formiga no chão. Você bota um palito de fósforo. Aquelas primeiras, elas param no palito. Aí as outras que vêm atrás circundam o palito e continuam em frente, não é assim? Mudaram a trajetória para alcançar o objetivo. Nós não. Nós não. Olha, não adianta. Eu falo com meu vizinho não me entende. Mas eu vou tentar de novo. Não, faz prece. Entra em oração. O mestre fala para a gente, naquela passagem, que o homem trouxe o seu filho, que era jogado hora no fogo, hora na água. Lembra dessa passagem? É simbólica. É uma expressão simbólica daquela época. Jogar no fogo e jogar na água é aquela pessoa, qualquer semelhança comigo é mera coincidência, que ora trata muito das coisas materiais e de vez em quando tem lampejos de coisas espirituais. Porque o lançar no fogo, o fogo para o povo hebreu era um elemento purificador. E para você ser lançado no fogo, o fogo vai tirar aquilo que é excesso, que não é necessário. Tem até uma filosofia chinesa que fala que o ferreiro, aquele que trabalha com material... Ai, que susto, pensei que ia pegar papelzinho. Não? Ah, obrigado. Ela até faz o movimento ali, eu já acho que... O que trabalha com minerais, com ferro, eles usam uma fornalha para depurar o minério, certo? E estava um homem que tinha pego prata da natureza, a prata vem cheia de impureza, então ele colocou na fornalha e de vez em quando com um garfo de ferro ele mexia dentro do recipiente onde estava a prata. E aí perguntaram a ele, o que você está fazendo? Não, eu tenho que mexer aqui a prata para ela ir depurando, para ela ficar pura. Aí o outro falou assim, mas como é que você sabe que a prata está pura? Eu olho para ela. Enquanto não refletir o meu rosto, eu sei que a prata não está pura. Então, enquanto nós não formos para a fornalha das nossas ilusões, queimando as nossas ilusões, nós não vamos nos depurar. Não vamos ser espíritos mais com maior evolução. Então, jogar no fogo, que o homem fala para Jesus, é nesse sentido. Tinha hora que ele tinha, igual a gente, né? Hoje tem reunião no Cefac, hoje eu vou. Hoje eu vou porque eu preciso ir lá, né? E tenho certeza que eu vou ser atendido, eu vou. Mas aí quando começa o fogo a arder, sai correndo que nem desesperado. Então, o fogo é esse aspecto. E a água, que o homem diz que o filho era jogado, eram as coisas materiais, as conquistas materiais. Porque a água, se vocês pegarem lá a Gênese, sabe, Patrícia? Capítulo 1,
versículo 1 da Gênesis, de Moisés. Está escrito lá: no princípio era o caos, e o Espírito de Deus habitava sobre o caos. E disse Deus: fiat lux, ou faça-se a luz. Isso no primeiro dia. E aí ele fez a diferença entre céu e terra, né? Animais que estavam no espaço e no mar ou na água. Mas interessante que não diz quem criou a água. Sabia? Na Gênesis não fala. Por quê? Porque a água é sinônimo de materialidade, de adesão às coisas materiais. E quando o pai foi reclamar com Jesus, falava assim: tem hora que ele só quer saber da vida material, das coisas materiais. Ele esquece que é o fogo que vai depurar. Como nós, pais, ficamos preocupados com os filhos quando só se encaminham para as conquistas materiais da vida física, não é? E aí Jesus repreende: olha, por que vocês não libertaram essa criança? Ah, tentamos, mestre, não conseguimos, não. Aí Jesus fala assim: determinada casta de espíritos só se modifica com jejum e oração. E a jejum não é só da comida, não, daquilo que entra na boca, não, é principalmente o que sai da boca. É aquele momento em que você dá aquela vontade de responder, mas você consegue segurar. É esse jejum que o mestre está falando para nós. É o único meio que eu vou poder me comunicar ou conviver na sociedade que eu estou inserido sem aumentar a animosidade que eu já trago comigo da minha dificuldade, da minha inferioridade. Certa vez Chico falou, ainda lá em Uberaba, que a primeira ação para que você se dê mal na tua existência, a primeira ação é ser aceito por todo mundo. Não dá. Não dá. Primeiro que você perde a sua personalidade. Você perde. Se você tem alguma posição aonde lhe é dada a tarefa de gestor, de gerir, de orientar, se você quiser comandar com todo mundo, você quiser agradar a todo mundo, você vai afundar o barco. E isso na vida pessoal também. Na vida pessoal também. Quando você quer agradar todos os filhos, os genros, as noras, os netos, o marido, a esposa, você quer agradar a todos e não vai conseguir. Então, a proposta de bem-aventurança que Jesus fala é da pobreza no sentido de não elencar ou não eleger as coisas materiais como sendo a mais importante da tua jornada. Porque caso vocês não lembrem, e quem não sabe, eu vou informar agora, todo mundo vai morrer. Não tem jeito. O nosso problema, como nos fala Emmanuel no Pão Nosso, é desencarnar. Morrer iremos, mas desencarnar. Quando vocês tiverem uma oportunidade, pega um médium vidente, né, Jane? Tem por aí, eu não sei aonde. Vai para o cemitério. Aqui do Pichincha é o mais perto, né? Tem aqui também, ali na Sulacap, ali aquele bonitinho, né, gramadinho. Não sei onde está a beleza ali, mas o pessoal fala que é bonitinho. Vai para lá e vocês vão ver quantos espíritos não conseguem desencarnar, não conseguem se libertar daquilo que foi o corpo um dia, porque não querem mudar de opinião. Porque acha bonito ser cabeça dura. Acha bonito. Tem personalidade? Não, tem orgulho. Sabe? Tem orgulho. Se eu sou orgulhoso, eu não vou conseguir entrar nesse parâmetro do bem-aventurado dos pobres de espírito. Era uma expressão usada à época do mestre para classificar aqueles que era o Zé Mané. Não servia para nada na sociedade. Uma mensagem de um benfeitor, ele falando sobre o óbolo da viúva. Aquela passagem do Evangelho, Jesus sentado em frente ao gasofilácio, olhava todos que ali depositavam as suas ofertas. E chegou uma viúva e depositou 2 moedas de ínfimo valor. E o mestre fala, né, que ela deu mais do que todos. Na mensagem, o benfeitor fala assim: depois da viúva, que depositou ali as 2 moedas, entrou uma outra viúva, que simploriamente, com um pano e um jarro d'água, começou a lavar o altar. Aí o mestre falou: entenderam a importância daquele que dá o que tem?
a gente quer escolher o que vai dar. De acordo com a cara do freguês, né? A gente quer escolher. Dependendo da pessoa que me pede, eu gosto de falar uma expressão que o meu desejo no meu coração é que a gente mude determinados estereótipos que nós cultivamos na nossa sociedade. Aqui em Jacarepaguá é muito crescente a questão dos irmãos que são dependentes químicos do crack. Tá? E uma coisa que dói no meu coração quando alguém fala assim, não ajuda não, que é um cracudo. Se fosse teu filho, tu ficaria feliz de chamar esse irmão com esse termo pejorativo que massifica nele a dificuldade. Massifica nele a dificuldade. Ele assume aquela condição e se ele não tinha forças para vencer a sua dificuldade, ele aumentará a sua incapacidade. Então, eu fico muito triste quando um espírita fala, sabe, Patrícia? Um espírita, é um mendigo, é um cracudo. Eu fico muito triste, porque a proposta do mestre é que aquele irmão que eu denomino como mendigo, como cracudo, se fizer a reforma moral dele, evolui mais rápido do que eu, que estou aqui dentro, que não tenho vícios das drogas lícitas ou ilícitas, mas estou fazendo vantagem nenhuma. Nenhuma. Ou como dizia minha mãe, não é favor, é obrigação você seguir aquilo que o Evangelho propõe. Então, o bem-aventurados os pobres de espírito é sair daquela imagem que você, para poder seguir Jesus, tem que andar descalço, com roupa rasgada, sabe? Comer pão duro. Não é isso. Você pode e tem direito de ter uma mesa condizente com a sua condição financeira. Não tem problema nenhum disso. Mas você lembrar que tem muitos irmãos que não têm nem um terço do que você tem. E não é mandar eles trabalharem. Vai trabalhar, eu conquistei. Porque existe a igualdade de riqueza no planeta? Não, é só vocês procurarem no capítulo 16, não se deve servir a Deus e a Mamon. Então, se não há igualdade, eu tenho a possibilidade de ter 2 pães, eu não estou impedido de dar um pão. E se eu dou aquele pão com alegria que eu vou ajudar aquele irmão, por incrível que pareça, eu me torno um pobre de espírito. Porque quando se falava, à época de Jesus, que alguém é cheio de espírito, quer dizer que ele tinha muitas possibilidades financeiras. Tinha muita riqueza. Embora os ricos não estão proibidos de entrar no reino dos céus, porque não estão, a dificuldade é a aplicação da sua riqueza. Mas também nós sabemos que a riqueza que Jesus se refere não é a riqueza material apenas, mas a riqueza do sorriso, a riqueza da sinceridade, a riqueza da amorosidade. E uma das riquezas que ainda está um pouco fragilizada na nossa sociedade, que é a riqueza do respeito. Veio o papelzinho. É a riqueza do respeito. Esse elemento, ou essa moeda de grande valor, que é o respeito, ela está um pouco escassa. Porque eu respeito aquele que é mais forte do que eu, ou que tem mais posição social do que eu. Aquele que está abaixo de mim, eu piso no pescoço, porque se eu bobear, vão pisar no meu também. Então, isso aí não é riqueza. Isso aí é menosprezar o próximo. Se eu quero trabalhar dentro de mim, a possibilidade que o Evangelho me oferece, eu tenho que começar pelo respeito. Mesmo que seja contrária à minha opinião, graças a Deus, porque senão eu vou achar que eu sou dono da verdade. Eu vou achar que as minhas afirmações superam todo mundo. E quando, graças a Deus, eu não tenho essa percepção. Eu não tenho esse sentimento. Então, quando eu começo a respeitar o meu próximo, eu tenho muita dificuldade, sabe, Jane, com a palavra empatia. Porque a empatia, no entender do Evaldo, tá, gente? Tem todo o direito de discordar, e não tem problema nenhum, não. Mas a empatia, muitas das vezes, é utilizada como uma forma de você não querer saber do problema do outro. Ô, fulano, como é que tá? Carlinhos, como é que tá? Tá meio complicado, né? Eu sei como é que é. E vira as costas e vai embora. Isso não é ser empático. Não é. É ser antipático para mim, né?
Porque eu não dou nem chance do Carlinhos falar assim, pô, Valdo, estou precisando desabafar. O doutor Herman fala que, eu não sei por que ele fala, eu acho que é uma coisa exagerada dele, mas ele fala que eu tenho orelha grande. Então, pode falar comigo que a orelha comporta. Né? Empatia, para mim, é Jesus que me direciona para o sentimento, para o Evaldo, real de empatia. Quando o mestre fala, faça o teu semelhante aquilo que gostaria que lhe fosse feito. Quando eu começo a agir nesse conceito de empatia que Jesus me oferece, eu começo a respeitar o meu próximo. Respeitando o meu próximo, eu vejo que a minha necessidade de posição social, de mando, de destaque, ela é efêmera. Ela vai acabar e muitas das vezes no estalar de dedos. Ah, não, vamos desencarnar. Não, tudo o espírito ameaça com desencarne, eu não sei porquê. Nós ainda estamos na matéria. Vamos vivenciar as experiências que Deus, no seu amor profundo, nos oferece. Mas a experiência para mudarmos os nossos comportamentos. Eu não posso ditar regra para ninguém se eu não cumpro. Eu não posso. Os 2 discípulos iam pela estrada até Emaús. A distância de Jerusalém até Emaús dava uma distância de umas 12, 13 horas de caminhada. Então, eles saíam muito cedo, porque o judeu não andava depois que o sol se punha, porque para eles acabava o dia. E eles estavam indo em direção a Emaús, e numa tristeza muito grande, porque Jesus tinha sido crucificado. E nisso anda junto com eles um homem, e o homem pergunta, mas o mestre não falou que ele ia passar por essa situação toda? Mas a gente achou que não era daquele jeito, né? Poxa, a cruz era uma morte ultrajante, infame, né? Não, mas ele falou que ele teria que enfrentar o batismo da cruz. Não é batismo da aguinha, não. É o batismo da cruz, onde as ilusões do homem terminam. E os discípulos falaram, não, mas não dá. Sabe, a gente esperava que ele fosse o Messias, que ia recolocar Israel no topo da humanidade, mandar em todo mundo, trazer os romanos como os cabelos dos seus pés. E Jesus falou assim, mas aí o homem falou assim, mas ele disse que o reino dele não era desse mundo. Ele queria implantar o reino dos céus no coração dos homens. Mas, poxa, a gente ficou decepcionado. E a caminhada seguiu. Quando chegaram em Emaús, os 2 convidaram o companheiro. Poxa, vem cear conosco. O companheiro, não, eu tenho que continuar a minha jornada. Não, mas já vai escurecer. Vem cear conosco. E quando eles sentaram à mesa, o companheiro de viagem pegou o pão e partiu, Roberto. Naquele momento, eles lembraram de Jesus. Mestre, és tu? E Jesus desapareceu da frente deles. Por quê? Porque Jesus deseja nos relembrar constantemente do seu exemplo. E a gente fica preso à palavra, que mata. A letra mata. O espírito da letra que vivifica. Para que nós possamos compreender, na essência, o que é. Todo mundo pode prestar atenção, não é, Evaldo? Espera. Tá? Nós temos que dar mais valor ao espírito da letra que o mestre nos traz. Não é a letra que está lá explícita e mate. Eu, pelo menos, nunca vi ninguém, não sei se o Roberto já viu alguém cortar a mão? Porque Jesus fala, se tua mão é fruto do pecado, cortai e lançai afora. É melhor que você entre no reino dos céus sem uma mão do que as 2 no inferno. Ou no Geena, como está no Evangelho. Você já viu alguém cortar a mão porque a mão é mão boba? Arrancar o olho porque ficou olhando para o marido dos outros. A gente só fala que olha para a mulher dos outros, né? Eu vou defender a nossa classe. Porque ficou olhando para o marido dos outros, alguém já arrancou o olho? Porque Jesus fala que é para arrancar, não é? Então, a proposta do mestre não é literal. A proposta do mestre... Está confirmando aqui, só até amanhã de manhã, ó. A proposta do mestre é de uma introspecção das suas palavras para que nós comecemos a vivenciar aquilo que Jesus nos ensinou. Porque a grande diferença do mestre
naquela época, para o povo hebreu, foi o que o sacerdote lá de Cafarnaum falou na sinagoga. Que homem é esse que fala tudo que os profetas falaram, mas nenhum deles falam como ele faz? A diferença do mestre é que Jesus exemplificou todo o seu evangelho. E ele anseia que nós também comecemos a praticar na nossa vida. Não adianta eu querer tomar conta da vida de ninguém para saber se está fazendo certo ou errado o evangelho. Não vai dar certo. Agora, enquanto eu quiser tomar conta da minha vida, saber no meu íntimo que eu falo, eu tenho 4 filhas, né? E um enteado. O enteado é o caçula, tem 26 anos, eu não mando mais na vida dele. Ele que vai gerir a sua vida, o seu futuro. Enquanto eu não entender isso, eu ainda não tomo conta da minha vida, porque a minha vida é condicionada à vida dos meus filhos, quando eles já tiveram o prazo de aprendizagem, de progresso, dentro daquele conhecimento que eles precisam ter. Bem-aventurados os pobres de espírito é você entender que a maior riqueza que você pode ter é a consciência tranquila. Que Jesus nos abençoe. E depois de escutar tudo isso, né?